Olá, vamos a mais um resumo político-econômico da semana? E que semana, hein? Vem comigo! Começando pelos Estados Unidos, tivemos a definição das midterms, que são as eleições de meio de mandato e acontecem a cada 2 anos para a troca de deputados, senadores, governadores, e o Senado ficou com o controle dos democratas, que são do mesmo partido do presidente Joe Biden, facilitando um pouco a vida dele nesse sentido. Mas na Câmara dos Deputados, a maioria foi apertada, mas foi dos republicanos, com 218 deputados eleitos. E esse era o mínimo necessário para garantir a maioria. Aproveitando o embalo, o ex-presidente Donald Trump aproveitou para anunciar que vai vir como candidato à presidência da República novamente nas próximas eleições em 2024. Ao longo da semana, aconteceram vários discursos de dirigentes do Fed, que é o Banco Central americano, indicando que o aumento dos juros está longe de acabar, apesar de terem alguns resultados indicando um arrefecimento da inflação. Mesmo assim, eles indicam que talvez em dezembro possa começar a diminuir o ritmo desse aumento na próxima reunião. De qualquer forma, se espera uma taxa final superior a 5%, podendo chegar a 7%. Tivemos a divulgação de alguns indicadores econômicos. Vendas no varejo apontou uma alta em outubro de 1,3%, quando o esperado era 1% de aumento. Então indica que está acelerado ainda esse setor. Na produção industrial, houve uma queda de 0,1%, quando o esperado era uma alta de 0,2%. Novos pedidos de seguro-desemprego foram 222 mil no total, e o esperado eram 225 mil, e a inflação ao produtor de outubro teve um aumento de 0,2%, quando o esperado era 0,4%. Falando agora de Europa, essa semana foi divulgado o novo plano de pacote fiscal do Reino Unido, que veio em substituição àquele outro que foi um desastre, que causou até a renúncia da primeira-ministra Liz Truss. Agora o novo pacote ele vem propondo um aumento de imposto para as empresas fornecedoras de energia e um subsídio de 55 bilhões de libras esterlinas para a população poder arcar com o aumento das contas de energia que vem acontecendo ao longo do ano. Esse valor deve ser angariado através de novas arrecadações, além de corte nos gastos públicos. Dos indicadores divulgados essa semana, na zona do euro tivemos a produção industrial, que teve um aumento de 0,9%, quando o esperado era um aumento de 0,5%. O PIB ficou em 2,1% dentro do esperado e a inflação de 12 meses alcançou o patamar de 10,6%. Já no Reino Unido, a inflação no acumulado de 12 meses chegou a 11,1%, puxada principalmente pelo aumento de energia e dos alimentos. Também tivemos a divulgação de vendas no varejo, que em outubro apontou uma alta de 0,6%, mas no acumulado de 12 meses, uma queda de 6,1%. Falando agora da guerra Rússia e Ucrânia, essa foi uma semana bem complicada por lá, porque após um dia de intensos ataques da Rússia contra a Ucrânia, um míssil acabou atingindo a Polônia, próxima à fronteira com a Ucrânia, e matou 2 pessoas. Com isso, aumentou muito a tensão geopolítica, já que a Polônia ela é membro da OTAN. E se a OTAN tivesse que intervir nessa história para poder ajudar a Polônia, isso poderia causar uma terceira guerra mundial. Mas as primeiras investigações apontaram que, na verdade, esse míssil ele foi interceptado pela Ucrânia e acabou caindo acidentalmente na Polônia, o que acalmou os ânimos por lá. Falando agora de China, essa semana foram divulgadas várias medidas de flexibilização da política de Covid-0, mesmo com o aumento do número de casos que vem acontecendo. Uma das principais delas foi um pacote com 16 medidas de suporte para o setor imobiliário que vem atravessando uma forte crise no país. De indicadores relevantes, tivemos a produção industrial anual, que em outubro teve um resultado de 5%, abaixo do esperado, que era 5,2%, e vendas no varejo, no acumulado de 12 meses, apontou uma queda de 0,5%, quando o esperado era uma alta de 1%. Falando agora de Brasil, essa semana foi marcada pelos pronunciamentos do presidente eleito Lula na Conferência do Clima, a COP27, lá no Egito. Ele deixou claro que não estava muito preocupado com o teto de gastos ou com responsabilidade fiscal. E suas falas causaram um alvoroço no mercado, que começou a ter receios de uma alta da inflação, de ter que subir os juros novamente, isso trazer uma recessão. Enfim, foi uma semana bem turbulenta após as falas dele. O dólar chegou a bater 5,50 e a bolsa despencou, mas ao longo da semana foi se recuperando e fechou a sexta-feira o Ibovespa aos 109 mil pontos, com uma queda de 3% na semana. 3 grandes economistas que inclusive apoiaram o presidente eleito durante a sua campanha, que são o Armínio Fraga, o Edmar Baixa e o Pedro Malan, eles chegaram a fazer uma carta pública endereçada ao Lula, apontando as possíveis mazelas que um descontrole fiscal pode causar ao país. Por fim, foi apresentada a PEC da transição, propondo a exclusão de 100% do Auxílio Brasil do teto de gastos,
também propondo um acréscimo de uma parcela de R$ 150 por família que tenha crianças até 6 anos de idade e outros investimentos extras que dariam um total de 197 bilhões de gastos extras sem um prazo determinado. Essa proposta deve sofrer algumas alterações, mas a ideia é que ela seja levada para votação no início de dezembro. De indicadores econômicos, tivemos o IBC-BR, que é uma prévia do PIB, e em setembro apontou uma alta de 0,05%, quando o esperado era 0,2%, e o IGP-10, que mede a inflação até o dia 10, que apontou em novembro uma queda de 0,6%. Ufa, por hoje é só, eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos para eles também terem acesso a essas informações. E eu te espero na semana que vem, ok? Bye!